empresas que podem fazer Sejam, isso. assim, sendo bem sincero, houve agora alguns anos atrás, houve uma suposta, todo mundo comemorou a privatização da Eletrobras e alguns marcos que regularam a área de termoelétrica. Você vai ver quem são os donos das termoelétricas. Sendo bem sincero, tem um parente do Kassab que tem uma termoelétrica lá na região sul. Lá no Maranhão tem termoelétrica e tal, também com um parente de político. O Centrão ficou dono da geração de boa parte da energia, especialmente com termoelétrica no Brasil. Terras raras, quem está em cima disso é o Centrão em alguns bancos, alguns bancões brasileiros de investimento, que já... Porque quando eu falo as empresas, a gente sabe. As empresas brasileiras que têm capacidade de fazer isso, a gente sabe. É Queiroz Galvão, Odebrecht, Camargo Correia, porque são as empresas de coisa pesada. Pera, eu não tô nem chegando nesse cara ainda, tô chegando um pouco antes. Porque como que a gente vai... O meu problema todo é... Não, beleza, vamos fazer aqui então, vamos processar a terra rara aqui. Quem que vai processar? Vai ser difícil. Qual empresa que teria... Porque essas Pelo empresas... que o Renan falou, tem sempre um intermediário. Tem um intermediário Tem ligado a políticos do Centrão. Tem um agente político ligado a... Elas são sitiadas pelos políticos, Não, claro, mas eu não tô nem chegando nessas empresas. Elas estão lá... Tem bancos e fundos de investimento que também contam com, aí sim, com dinheiro e participação gringa, e tem o político do Centrão. Tinha um marco regulatório passando sobre terras raras no Congresso, e houve um lobby para diminuir a necessidade de contrapartida em investimento técnico aqui, desse lobby, porque o que os caras querem é tirar a terra rara, vender e faturar. É isso. É isso. É isso que eles querem. É isso. Eles não ligam na criação de uma cadeia. Por isso que esse tema tem que chegar um presidente da República e falar, acabou, parou, eu vou interditar essa discussão agora. E aí sim, nós temos que ter um marco regulatório e a gente tem que se posicionar geopoliticamente. Porque isso aqui é sobre relação geopolítica. Os Estados Unidos têm que entender. Meu amigo, você tem que fazer um F-35 com terra rara, com os ímãs e tal, extraídos daqui do Brasil, ok? E dito isso, uma parte da produção, a extração, o processamento, vai demorar anos pra ter esse processamento em escala, não é que é fácil. É tipo 10 anos pra montar. Por isso que o que eu falo, né, com o pessoal, que é o seguinte, né? Que o pessoal até pegou, né, eu falando e o Renan respondendo. O pessoal montou. Porque é o seguinte, o negócio de terras raras, você tem que ter um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Então tem várias coisas que você pode fazer nesse período aí. Eu falo pra todo mundo, o exemplo maior que eu dou, eu não gosto de dar exemplo nenhum de país que é fora da nossa realidade. Eu dou o exemplo do Vietnã. Ah, eu também. Adoro falar do Vietnã. Porque o Vietnã é um país ferrado, um país que foi destruído pela guerra, e eles têm um planejamento de curto, médio e longo prazo para terras raras dele. Entendeu? Eles sabem o que eles vão fazer daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10. É isso mesmo. Então, o negócio é o seguinte, óbvio que o mais fácil é o quê? Cara, vende tudo isso aí, entrega essa porcaria aí, eu não quero nem saber disso aí. Que é o histórico brasileiro. O histórico brasileiro é esse, entendeu? Mas aí, como que a gente, nesse ponto, a gente nunca senta, o que eu brinco com o pessoal é o seguinte, né? Quem tem criança em casa e tem Natal, senta os adultos e aí você pega e dá um prato de macarrão pras crianças ali na mesa de criança. Tem a mesa das crianças. O Brasil, ele tá sempre na mesinha das crianças ali, entendeu? Ah, Brasil, tem terra rara aí? Tá aqui, ó, cara, ó, toma essa grana aqui, ó, e fica quietinho aí na mesinha das crianças, cara, não enche nosso saco não, entendeu? E o lance é esse, entendeu? É isso. E a criança depois diz, amanhã eu tô jogando futebol, olha eu lá jogando na Copa. É isso mesmo. E ainda perde. É isso. Qual que tem? Calabresa, mussarela, atum com queijo. Franguinho. Então o lance, cara, é esse que é a parada, entendeu? Como tirar, pra mim é isso também. E como tirar da mão dessas empresas que a gente sabe que se elas estiverem aí, são empresas que já são sitiadas pelos partidos, boa parte é do Centrão mesmo, a gente sabe disso, entendeu? Você tá falando que vai ter corrupção igual teve... Cara, imagina, vão ser projetos, cara, que você não sabe nem escrever o número de tanta grana que vai ser. O Sérgio, ele viveu o escândalo do Petrolão. Não, eu tava dentro da Petrobras. O escândalo do Petrolão. Eu estava dentro da Petrobras o dia que foram atrás do Cerveró. Conheci o Cerveró pra caramba, eu trabalhava com ele na Internacional. E o maior escândalo lá, que é a Abreu e Lima, né? Abreu e Lima. O Sérgio tava lá também. Bastante também. Então o lance é o seguinte, cara, pra mim é como tirar da mão desses caras aí. Entendeu? Por exemplo, tá lá, não, vamos fazer aqui e tal. Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos tirar da mão dessas empresas que a gente sabe qual é o final da história? Entendeu? Esse pra mim que é um dos grandes dramas que a gente tem. Tomo Coca Zero. Olha que pizza gostosa, viu? Eu tô bem feliz com a pizza. Aí sim. Eu tinha comido. Maravilhosa. Bom, basicamente, Sérgio, você está descrevendo o nosso capítulo sobre terras raras do Livro Amarelo. A gente tá falando de ter um plano de investimento de 20 bilhões.
10 bilhões via BNDES, e em entendimento geopolítico de entender com quem nós vamos montar essa cadeia. Não será com a China, porque a China já tem a cadeia dela. E a China, se reeleger o Lula, a China vai querer ver o Brasil subalterno à cadeia dela, exportando no máximo aquele composto que não tem, acho que não tem a separação, né, das terras. Sim, é o óxido, né? Que é o do meio ali. O Trump já avisou que mesmo se o Lula ganhar, não vai acontecer, que aqui é a zona de interesse americano. E aí, se o Lula não coopera, o Trump vai simplesmente falar, vou botar umas empresas aí, bota teus parceiros políticos pra ganhar uma grana e manda isso pra cá. E pode anotar, vocês vão ver Joesley Batista, que não tem nada a ver com isso, sendo um dos agentes mais importantes nessa área. É o Joesley. O Joesley é um dos maiores, vamos dizer, prospectores de terras raras que tem no Brasil. Qual é a função do Brasil nesse jogo? E aí, eu tô botando pra roda aqui pra todo mundo discutir, porque esse tema é central. O Brasil depende muito da China. Dito isso, essa questão das terras raras são uma das grandes oportunidades da gente dar um salto civilizacional. Os Estados Unidos estão dependendo da gente, não só eles. O Japão depende muito. Sim. Quer outro que depende? Taiwan, pros chips. Índia depende, mesmo que ela também tenha terras raras, e ela tem tecnologia de processamento, não completo, mas tem. E Canadá, etc. Nós temos assim, existe uma cadeia paralela da China para você criar uma indústria deste século que vai, em grande medida, depender do Brasil. Logo, o que nós temos que colocar na mesa é o papel do Brasil é de protagonista nessa cadeia. Isso. Para fazer todos esses investimentos pra gente começar, da mineração ao processamento, eu acho que seria coisa de 10 anos, é isso que a gente conversou com o time. Coisa de 10 anos para você fazer isso, é investimento, seriedade, várias empresas para essas áreas e investimento aqui no Brasil em formação de capital humano, para a gente poder ter nossa própria tecnologia, por exemplo, de processamento limpo em algumas áreas. Me falaram, depois o pessoal dá um Google, tem uma iniciativa que chama Magbras, que eles já estavam fazendo tecnologia de processamento para alguns desses são magnéticos, disprósio, neodímio. Então eles já estavam conseguindo, aqui no Brasil, a gente tem que desenvolver isso virar startups, e aí essas empresas têm, vamos dizer, contratos garantidos com as mineradoras, que sejam as gringas até, que venham se instalar aqui, para isso financiar o surgimento de uma cadeia brasileira, com tecnologia brasileira nisso. E, paralelamente, o ímã sendo feito aqui, aí exigir como contrapartida as fábricas de bateria aqui. Só que, o Serjão, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma área minha, eu tô só falando com quem eu conversei. Tem 3 propriedades especiais aí, terras raras. Uma é a magnética, uma é de catalítico, que eu realmente não sei. E a outra é de luminescência, tem outras, térmica também. Então, por exemplo, o pessoal não sabe, mas pra você fazer um alto forno, pra você derreter o ferro pra virar aço, você tem que pôr terra rara naquele alto forno, porque ele faz com que a temperatura de derretimento do forno vá pra tipo 8.000 graus, ou seja, ele não vai ser derretido. Porque o que o pessoal não entende é assim, não, mas o que eu faço com a terra rara? A terra rara, ela entra pra fazer ligas. Então, por que o F-35 usa tanto? Porque ele precisa de ligas que resistam à pressão, tem que ser aerodinâmica, resista à temperatura, entendeu? Muito à temperatura. A turbina usa pra caramba também, né? Oi? A turbina dele é um turbina usa. Então, tudo que depende disso, você coloca ali um pouquinho de terra, um pouquinho de terra rara ali, um pouquinho ali, e assim vai. Posso dar um exemplo que eu vi, que é brilhante pra explicar? A terra rara é a nova especiaria. Lembra que os portugueses pegavam o barco pra buscar? E o que é o lance da especiaria que eles iam buscar nas Índias? É um temperinho que você botava na comida. É isso mesmo. Aí explicando de maneira didática. É um temperinho que você botar numa liga com cobre pra fazer não sei o quê, pra colocar num ímã. É isso. E, pô, a gente tá muito bem posicionado nisso. Então, pra gente falar num projeto de 40 anos, a gente tá fazendo componentes do próximo F-35 aqui no Brasil. Mas a minha questão ainda é a seguinte, cara. Tudo bem, você criou lá, então vamos lá, criou uma startup. Como que você vai impedir que uma Camargo Correia, por exemplo, entendeu? Chegue e fala assim, quer saber? Tá aqui, ó, ô Júnior, você tem uma startup? Acabei de parar aqui, meu amigo, uma carreta de dinheiro pra você. Entendeu? Que é o que os caras fazem. Os caras fazem isso, entendeu? Tem dinheiro dos caras nos negócios, cara, que eles sabem que vão vingar. É lógico, cara. E por quê? Porque eles veem, cara, uma oportunidade muito grande de roubar nesse lugar, nisso aí. É muito grande a oportunidade de roubar, cara. Assim, eu acho que se a gente continuar trabalhando Como que protege? Se a gente continuar operando apenas na lógica atual de Brasil, em que você não tem marco regulatório que impeça, por exemplo, corrupção pura e simples nesses contratos que envolvem recursos naturais, realmente nem vai ter a cadeia aqui. A real que vai acontecer, a gente volta pro passo inicial. Se brincar, até tem a cadeia, porque os caras vão ver. Sabe o que vai acontecer? Mas qual? Você acha que a Câmara de Comércio não vai fazer ímãs? Hã? A Câmara de Comércio não vai fazer ímãs. Ela não vai fazer imã, cara, mas ela vai comprar uma empresa. Ela vai chegar pro Júnior e falar, Júnior, tá aqui, ó, cara, um caminhão de dinheiro aqui pra você, cara, você agora é meu. E ela engloba aquilo lá pra dentro dela, cara.
Entendeu? Assim, Porque em essas tese, empresas. O que a Camargo Correia entende furar posto de petróleo? Não, cara, mas ela fazia broca, ela fazia coisa. Não é que ela fazia. Ela foi lá e comprou as empresas que faziam broca e se instaurou dentro da Petrobras pra roubar pra caramba. o problema é Entendeu? o roubar pra caramba. É, ué. Assim, esse mercado no mundo todo não tem tantas empresas. Na China são empresas que têm o governo chinês como sócio. Sim, mas aí é porque isso. E Mas o é governo porque chinês uma- está como sócio. É. Ou- Mas aqui não vai ser, né? aqui não vai ser com o governo Porque chinês como sócio. Não, aqui Agora, o governo Lula acabou americano- de tirar a Terrabras, né? Não Sim, vai mas, ser mas que criado. o problema da Terrabras, a gente entraria em outros problemas que acabam gerando Camargos e Correias também. Sim, não, mas o Terrabras parece que ele vetou, né? Vetou. Não, o Congresso também não estava muito a favor da Terrabras, né? não. O problema todo, quando a gente olha essa discussão toda, é marcos regulatórios que envolvam, para além da questão das terras raras, que envolvam Sim. corrupção pura e simples, envolvam você comprar um agente dentro de uma empresa pública ou uma pessoa dentro de uma agência regulatória. Isso tem que ser brecado Porque, por exemplo, e o cara tem que ser muito preso. eu não gostei de você falou do tal do BNDES, cara. Porque pra mim...